Meu povo, essa é a aula de número 6. Estou só localizando vocês. O propósito dessa turma é estudar doutrinas batistas. E, na verdade, nós vamos estudar a Confissão de Fé de New Hampshire, que é a Confissão de Fé dos Batistas. E junto com a Confissão de New Hampshire, nós vamos trazendo a Confissão de Fé atual dos batistas, naquilo que complementa. Então, quando chegar o momento, eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes de mergulharmos na confissão de fé, que é um resumo doutrinário, uma confissão de fé é isso. É um resumo de doutrinas cardeais, centrais. Então, antes de entrar nisso, eu achei por bem nós estudarmos o que é doutrina. Mas antes de estudar o que é doutrina, como nós chegamos a uma doutrina? Então, o que é doutrina e qual é a ferramenta que nós usamos para chegar a ela? A ferramenta é a teologia sistemática. Então, pensando nisso, a primeira aula tratou de por que estudar teologia e doutrina. A segunda aula nós definimos teologia sistemática. Não é? E qual é o processo pelo qual a gente passa para chegar a uma doutrina. Nós começamos a tratar da teologia sistemática em relação a outras ferramentas. Então, junto com a teologia sistemática, a gente estuda teologia bíblica, a gente estuda teologia histórica, teologia filosófica, apologética, nós falamos disso. Estou só recapitulando. Na aula de número 4, nós começamos a falar que a teologia tem que ter aplicação para a vida. Não basta a gente crer na doutrina da eleição, por exemplo, na doutrina da justificação pela fé. A gente tem que saber fazer com que isso conecte com a nossa vida de um modo redentor, né, e tudo mais. Então, nós falamos disso. E na última aula, a gente acabou entrando no tópico como ler a Bíblia. Nós falamos bastante sobre isso. Hoje eu quero prosseguir falando da teologia sistemática e a teologia desorganizada. Na verdade, a gente já falou disso, mas deixa eu recapitular com vocês. O que a gente quer dizer com sistemática? A gente quer falar de um sistema sistematizado, ou seja, organizado. É um conhecimento, é a busca de um conhecimento organizado, coerente, com começo, meio e fim, com lógica, com fundamento, com razão. Tem muita gente com muito conhecimento, mas é um conhecimento desorganizado. A pessoa começa a falar e você vê que ela até sabe, mas ela não consegue ter começo, meio e fim. Aí ela tenta explicar algo, fica até mais confuso. Você não entende, não é assim? Então, a teologia sistemática na verdade, é uma teologia organizada. Organizada como? Recapitulando, você vai na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, buscando entender o que a Bíblia toda diz sobre um determinado tópico hoje, com aplicação para hoje. É assim que o Wayne Grudem define o processo de fazer teologia sistemática. Então você vai buscar de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre dízimo. Vira e mexe está em voga, né? O dízimo é da nova aliança, da antiga aliança. Aí tem muita gente falando sobre isso. Então, em vez de você emitir sua opinião, o ideal é você tentar entender o que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o tema dízimo e de que modo isso se aplica para nós hoje. Você vai fazendo isso de um modo organizado, ou seja, sistematizado.
Então, quando você pega a Confissão de Fé de New Hampshire, quando você pega a nossa declaração doutrinária, a Confissão de New Hampshire, o que você tem lá? Você tem um resuminho de teologia sistemática. É um resuminho, né? Então é isso. A teologia desorganizada é o tema sem coerência, sem começo, meio e fim. E muita gente tem isso, né, na prática. Então, a teologia ela faz isso, ela trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, que se ajustam uns aos outros de um modo coerente e incluem todos os principais temas doutrinários da Bíblia. Então, primeira vez que aparece dízimo na Bíblia, quando é? Pois é, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e assim por diante, né? Mas antes de Abraão a gente já vê dízimo na Bíblia, de algum modo. Onde será? Caim e Abel. Já é uma entrega a Deus. Ou seja, por que eles fazem isso? Certamente eles ouviram de Deus que eles deveriam oferecer sacrifício. Isso não veio do impulso apenas. Foi uma revelação de Deus para eles. Então aí você começa a ver e você começa a organizar isso. Mas o que eu quero que você enxergue hoje é o seguinte. Aqui na tela eu coloquei os tópicos. Se você pegar um livro de teologia sistemática e abri-lo, for lá no sumário dele, você vai ver que começa com, geralmente, Bíblia. Começa com a Bíblia. Depois Deus. Depois homem. Depois Cristo. Espírito Santo. Salvação. Igreja e o futuro. Por que eu estou escrevendo aqui na tela? Olha só. Por que quando a gente vai estudar qualquer tópico doutrinário, a gente começa com a Bíblia e não com Deus? Idealmente. Por quê? Pensa comigo. Há teologias que vão começar com a doutrina de Deus, mas isso já é revelador de algum modo. E eu vou tentar explicar por quê. Nós, os reformados, começamos exatamente com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a única fonte confiável de revelação. Se eu quero mesmo conhecer Deus, eu preciso da Bíblia. Se eu quero mesmo conhecer quem é o homem, eu preciso da Bíblia. Não de Freud, não da psicologia, eu preciso da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o homem? O que a Bíblia diz sobre o meu estado? O que a Bíblia diz sobre Jesus? A gente está vendo o grande debate aí, né, do Kivitz, do Caio Fábio, falando que Jesus é a fonte hermenêutica, a chave hermenêutica da Bíblia. E o que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo que você tem a sua impressão de quem é Jesus. E eu digo que é impressão porque é exatamente isso que se faz. Você lê lá sobre Jesus nos evangelhos, aí você pega aquelas partes onde Jesus é doce, bonzinho, e você então cria uma imagem de Jesus, e à luz dessa imagem apenas doce, mansa, você vai para a Bíblia inteira e lê a Bíblia. Aquilo que não encaixa com a doçura ou a mansidão, você fala, não, isso não é de Jesus. Mas esse próprio povo esquece que Jesus falou de inferno, Jesus falou de justiça, Jesus foi rígido e firme também, não é?
Então, não tem como você conhecer Jesus de verdade se você não conhecer o que a Bíblia diz como um todo sobre Jesus de verdade. Por isso que a gente começa com a Bíblia. Pastor, quando você falou, eu escutei esse debate e essa fala, e tem uma fala do Caio Fábio que é complexa também, porque ele fala que a máxima revelação de Deus é o próprio Jesus encarnado e aquilo que ele fez ou falou. Então, portanto, essa separação, né, de tornar uma chave hermenêutica, e o que ele falou de fato é a palavra de Deus, ou é o Deus, né, encarnado, revelado, e o restante você poderia, naquele sentido de que a Bíblia contém, não é a palavra de Deus. Isso, né? É isso. E o Caio Fábio é até desonesto, porque ele fala que isso é dele, e não é. Ele não é o primeiro a falar isso. Isso aí é neo-ortodoxia. Ele chega a mentir. Ele é desonesto. Ele falou isso já várias vezes. Nunca ninguém falou assim, alguma coisa assim. Isso é desonesto. Porque se você for ler os neo-ortodoxos, a doutrina, a teologia neo-ortodoxa, que é o quê? Que é num período da história, quando o liberalismo teológico havia destruído a Bíblia, a revelação, houve um grupo de teólogos que tentou resgatar isso. Aí eles tentaram dar um valor supremo a Deus e a soberania de Deus. Só que eles fazem isso descaracterizando a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é uma fonte apenas, é um registro de revelação. Qual que é a diferença de você dizer que... Nós vamos entrar nisso quando a gente for estudar a Bíblia, na doutrina. Então eu não vou me delongar aqui para a gente não perder o fio da meada. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: Abraão teve experiência com Deus. Certo? Quem vai negar isso? É óbvio, ele teve experiência com Deus. Moisés teve experiências com Deus. Essas experiências dos personagens bíblicos foram as revelações de Deus para eles. Aí veio alguém depois e escreveu, narrou essas experiências. Então a Bíblia contém experiências do homem com Deus. Tá, aí o que eles fazem? Aí você pega a Bíblia hoje, ela não é revelação, ela contém revelação. Qual que é a diferença? Quando você lê a Bíblia, se você tiver alguma experiência com Deus, isso foi revelação. Se você não tiver experiência com Deus... Agora, a Bíblia é a verdade independentemente do que você vai experimentar ou não. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade diz, se você pular de cima de um edifício, você vai se esborrachar no asfalto. Mas vai fazer isso? Não, pode ser que não aconteça. Pula de lá para você ver se não vai acontecer. Então é mais ou menos isso. A revelação, ela é revelação, independentemente de eu ter ou não uma experiência. Aí você deve estar pensando assim, poxa, isso quase que beira o pentecostalismo maluco contemporâneo. E é verdade. Quem falou muito bem sobre isso foi o Francis Schaeffer. Quando ele vai tratar, tem um livreto dele fininho sobre neo-ortodoxia. Se você der um Google, é provável que você ache esse PDF. Francis Schaeffer, neo-ortodoxia. Aí ele vai falar disso. Beira ao misticismo. Mas vamos voltar, diga. E do meio de onde a gente vem, que não vou falar o nome da computação gravada aí, Daquele ambiente que você vem, né? O ambiente é esse aqui, ó. Isso aqui não sai no vídeo. Eles colocaram nos documentos oficiais lá, uma mudança que eles fizeram justamente essa, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha aí, eu não sabia. E isso foi uma coisa que abriu os olhos de muitas pessoas, inclusive os meus olhos. Porque quando você começa... Mas está no documento oficial? Documento oficial. No estatuto da igreja. Isso foi mudado. E por que é conveniente para fazer isso? Então, aí o que eu penso? Eles, quando falam isso, dão margem para assim, ó, tem coisa que eu vou falar aqui agora, que é Deus, porque a Isso, palavra de Deus, exatamente. Pronto, você começou a... Mas eu questionei essa parte. Uma das respostas que eu tive foi: o diabo também fala. na Bíblia. Então, contém a palavra de Deus, porque o diabo não é Deus. Aí eu falei depois dessa, obrigada. Bela resposta. Bom, enfim. Bíblia, Deus, então você precisa
ter Bíblia para conhecer Deus, o homem, Cristo, o Espírito, salvação. Tá. Deus é o ser supremo. Então tem uma ordem, tem uma coerência. Dentro de Deus, você vai estudar a providência de Deus e tantas outras coisas. Deus criou o homem. Está vendo a lógica? Deus criou o homem pecou. Esse é o nosso problema, o pecado. Para nós nos redimirmos, ou para sermos redimidos, já que não somos nós mesmos que nos redimimos, é Cristo quem nos redime, nós precisamos de Cristo. Quem aplica a obra de Cristo na nossa vida é o Espírito. Essa obra que Cristo opera em nós chama-se salvação. E nós somos salvos para vivermos com o povo de Deus, que é a igreja, porque esse é o ideal inicial de Deus. Quando Deus nos criou, nossos primeiros pais, Adão e Eva, como é que eles viviam antes do pecado? Na presença de Deus. Deus, na viração do dia, ia ao encontro deles, não é? Então, a igreja é o resgate disso. E esse povo que foi salvo e incluído na igreja, batizado na igreja, no corpo, viverá no futuro para sempre no céu. Então, é por isso que quando você abre o sumário de uma confissão de fé como a nossa, quando você abre o sumário de uma teologia sistemática, você vai ver os tópicos organizados aqui desse jeito. Bíblia, Deus, homem, Cristo, Espírito, salvação, igreja, futuro. E dentro de cada tópico deste, Bíblia, Deus, homem, por exemplo, oração. Vamos lá. Onde você trataria a oração, segundo esses tópicos aqui da teologia? Onde você acha que oração entraria aqui? De salvação e igreja. Deus e o homem. Hã? Entre Deus e o homem. Deus e o homem. Mas me dê um tópico. Você quase acertou. Porque somente entre Deus e o homem a oração é uma ponte em que você se conecta com Deus, você se comunica com Deus, assim como Moisés comunica. Tá, mas você tem o tópico Deus e você tem o tópico homem dentro da teologia, certo? A hora que você abrir a teologia e for ler, vai estar dentro de qual tópico? Quem responde a oração? Deus. Você vai estudar a oração dentro do tópico Deus. Ele responde a oração. E ele responde a oração conforme os decretos dele. Aí, os decretos de Deus, aqui dentro de Deus. Percebe? Como é que a coisa se organiza? Por que não pode ser no Espírito? Porque todo mundo conecta a oração com o Espírito. Aí fica aquele negócio místico. Tem outro ponto de a gente ora a quem? Pois é, a gente ora a Deus Pai, né, pela mediação de Cristo e assim por diante. Por exemplo, interessantemente, Espírito Santo, dentro da teologia do Gruden, o N. Gruden, Espírito Santo e dons espirituais, adivinha onde? Você não vai achar um tópico Espírito Santo no Gruden, ele fez diferente. E eu achei interessante. Imagina onde ele inseriu o tópico Espírito Santo na teologia sistemática dele. Não. Na igreja. Porque o Espírito aplica a salvação oferecida a nós em Cristo para nos levar, para nos batizar na igreja. E vivendo na igreja, nós recebemos do Espírito dons para servirmos uns aos outros. Achei muito interessante. Mas enfim, é isso que eu quero que você nesse primeiro momento enxergue. Como que a nossa doutrina se organiza. Vem primeiro Deus, vem primeiro Bíblia, depois Deus, depois o homem, Cristo, o Espírito, a salvação, igreja no futuro. Então, quando a gente entrar na declaração doutrinária, nós vamos tópico a tópico. E nós vamos também enxergar tópico a tópico os desdobramentos. Os desdobramentos do conhecimento de Deus, da doutrina de Deus, os desdobramentos
da doutrina do homem, do conhecimento do homem e assim por diante. Dúvida? Esse slide. A teologia sistemática trata os tópicos em muito mais detalhes. A Bíblia diz que todo o que crê em Jesus Cristo será salvo. Né? Tem gente que vai dizer, não, mas eu não preciso de... Esse quadro aí, hein? Que situação, não está aqui não. Será que a TV estragou? Não, é algum bug. Vamos lá. As pessoas dizem assim, eu não preciso de teologia. Não, pastor, eu preciso crer que a Bíblia fala que todo que crê em Jesus vai ser salvo. Tá bom, aí você pergunta, qual Bíblia? Não, a Bíblia. Ué, mas o católico tem Bíblia. E lá na Bíblia católica tem um monte de livro que não está na Bíblia protestante. Aí eles vão dizer, mas é porque os católicos é herege, pastor. Tá, tudo bem, o que é herege? Por que é herege? Percebe? No momento em que você tentar explicar qualquer tópico bíblico, você estará fazendo teologia. No momento em que você tentar explicar que a Bíblia que a gente segue é a Bíblia protestante, e ela não contém, a Bíblia protestante não contém os livros católicos ou livros apócrifos, você vai ter que saber, de algum modo, manusear a ferramenta chamada teologia sistemática para explicar por que você não tem na Bíblia protestante os livros apócrifos e por que os católicos inseriram os livros apócrifos. Adivinha onde a gente estuda isso? Dentro da doutrina da Bíblia. O Wayne Grudem tem um capítulo lá fascinante sobre isso. Então todo mundo que me pergunta, eu já disse isso para vocês, já brinquei e vou repetir. Em vez de você comer Burger King e McDonald's durante um ano, junta o dinheiro, em dezembro você compra a Teologia Sistemática do Grudem, a segunda edição. Ela é muito boa. E há um capítulo lá inteiro, quando vai tratar do cânon bíblico, que vai contar a história de como que os católicos inseriram os livros apócrifos. Por que que eles inseriram? Por que que eles não são canônicos? É muito interessante esse livro do Grudem, nesse sentido. Ele é um resumo muito bom. Outra coisa importante, ele vai falar da criação, ele vai resumir todas as teorias da criação. Evolucionismo, teísmo evolucionista, criacionismo progressivo, que é o que eu abraço, é diferente de teísmo evolucionista, é criação progressiva. Não é, progressivo não é sinônimo de evolução, tá? Progressão é o quê? É uma criação que foi acontecendo, criação, não evolução. E ele explica o que é isso de uma maneira brilhante. Então eu recomendo você ter o livro do Grudem, Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Aí a pessoa vai dizer, não, a gente não precisa de teologia, eu só preciso saber que a Bíblia diz que todo que crê será salvo. Qual Bíblia? O que é crer? Olha que interessante. O que é crer? Porque Tiago diz que o diabo crê. Mas por que o diabo não é salvo? Se ele crê, sai dessa. Explica para mim, Maria Clara. Você entendeu? No momento em que você tentar explicar isso, e deve tentar explicar, e deve saber, no momento que você definir o que é crer, que tipo de crer o diabo tem, que tipo de crer o salvo tem, você está fazendo um manuseio da teologia sistemática. Você está tentando explicar. O que é crer? Quem é Cristo? Quem é Cristo? Por exemplo, testemunha de Jeová crê em Cristo. Mas se você crê no Cristo do testemunho de Jeová, você não vai para o céu.
E por que não? Vai estudar quem é o Cristo que o Testemunha de Jeová apresenta. Percebe? Então não é tão simples, diga. Pastor, eu sempre tive essa ideia de vai para a Bíblia, né? E aí um dia minha cunhada lá no Paraná, ela chegou, ela voltou, é católica dela, voltou do culto, ela falou assim, chegou no culto e falou isso, na missa, não no culto, né? O Assir, meu cunhado, o padre falou que ele vai ser salvo. O padre falou que... Não, tipo assim, ela pegou na mensagem, né? Ela falou, não, porque ele falou que quem cuidou dos pais na velhice e tal, teria uma recompensa, etc. Eu falei, mas não é assim que a salvação está escrita. Salvação na Bíblia, pelas né? obras. Então, mas está na Bíblia, o padre leu. Eu falei, mas aonde que está isso na Bíblia? Eu li a Bíblia agora, isso aí. Falou, não, está em Eclesiástico. Isso. Aí ela foi, estava lá, mas era a Bíblia católica. Apócrifa. Então assim, esse ponto, né, a gente às vezes, se a gente não souber argumentar e ensinar sobre esses livros e porque eles não deveriam estar, a pessoa não engana, ela fala, não, mas está na Bíblia, na minha Bíblia está, né? Eu não me lembro agora qual exatamente é o livro apócrifo que fala, mas ele vai falar que a criação do mundo foi a partir de matéria pré-existente. Tem uma nota de rodapé, inclusive, da Bíblia de Jerusalém, que vai falar assim, e dando indício de que era assim. Mas aí, se você parar para pensar, esse tal livro apócrifo que coloca isso, ele foi escrito no período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Houve um período aí de 400 anos de silêncio de Deus, onde não houve revelação específica mesmo, 400 anos. E aí, nesse período, muitos dos judeus, inclusive dos que escreveram os livros que vieram a ser apócrifos, eles eram influenciados pelo neoplatonismo. Neoplatonismo na história já era algo muito forte. E aí eles vão partir dessa ideia de que havia uma matéria pré-existente. Então, se você for para o livro apócrifo, você vai encontrar muita coisa histórica interessantíssima. Por exemplo, por outro lado, eu também não me recordo, se vocês me lembrarem, eu posso até trazer a Bíblia católica semana que vem e mostrar os textos. Há um livro apócrifo que vai escrever direitinho como é que o judeu procedia com o casamento. Mostrando para nós hoje, inclusive, de onde provavelmente veio a ideia de algo ser lavrado como casamento, lavrado com testemunha pública. Então existia toda uma maneira como o judeu fazia isso acontecer. E que fala, então isso é a aliança do casamento. Não é inspirado por Deus, mas é um documento histórico muito interessante. E não há problema em você ler os apócrifos como documentos históricos, diga-se de passagem. Não tem problema. No Novo Testamento? Então, cai na mesma categoria dos livros apócrifos. Quando você está dizendo, quando Judas cita. Boa pergunta. Se Judas cita, e o Gruden vai tratar isso também no livro. Se Judas cita essa passagem específica do livro de Judas, ou de Enoque, quando fala lá, vamos abrir lá para ver que vai ficar mais fácil para quem não sabe do que a gente está falando. É Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Vai para Apocalipse, volta em Judas. Me ajuda a achar o versículo. Judas. Primeiro acha o livro de Judas. Judas. Verso 14. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. A nota de rodapé. Citação proveniente
da literatura intertestamentária de Enoque. Ou seja, isso aqui era uma tradição oral que corria em Israel e que essa em particular, os autores inspirados por Deus validam. Porque essa questão do julgamento, ela vai aparecer de novo no Novo Testamento. Nós e os anjos julgaremos. Não é problema isso? Ou Judas poderia estar usando aquilo que o grupo para o qual ele está escrevendo, está usando o próprio livro de Enoque, que esse grupo provavelmente tinha como algo elevado. Aí ele fala, vocês não seguem nem os livros de vocês. Assim como Paulo fez, né? Em Atenas. Pronto. É isso. Isso não valida. Hã? Tá vendo como... Agora, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de usar, rapidinho, bem chopimente falando, né? Bem, a gente usou hermenêutica, que é a arte de interpretar. A gente puxou história, você usou de algum modo teologia histórica. E você tentou falar de um modo lógico, coerente, que seria filosófico e tal. Então, por mais que o sujeito diga, eu não preciso de teologia, quando ele tentar explicar qualquer coisa bíblica, ele estará fazendo teologia. A pergunta é, ela é boa ou ela é ruim? Ela é organizada ou ela é desorganizada? Então, eu preciso só saber que Jesus salva. Salvo do quê, gente? Salvo do pecado, salvo da ira de Deus. Mas a salvação hoje oferecida não é isso. Salvo do mundo também, né? Salvo do mundo. O que significa ser salvo e assim por diante. Então, não tem como. Você precisa, é óbvio, você não vai saber de cor e nem precisa a teologia sistemática do Grudem. Você não tem que ler mais o Grudem do que você lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Ponto. Mas quando surgir um tópico difícil, você vai procurar um homem. Para mim não tem jeito. Hoje não tem teologia sistemática hoje em português, mais completa, melhor, mais didática. Não tem. Qual a diferença Do que o Grudem? do Erickson? O Erickson, por exemplo, ele é batista também. Mas o Erickson dá uma pisada na bola violenta quando ele vai tratar de eclesiologia. Quando ele vai mostrar que não existe um sistema de governo prescrito na Bíblia. E aí ele caminha numa veia que é perigosíssima. Ele vai dizer o seguinte, ele vai levar você não para o texto bíblico, mas para a tradição. E aí isso é um perigo. E aqui eu estou abrandando. Se você lê ele com detalhe lá em Eclesiologia, você vai ter um problema. Mas quem foi o mestre do Erickson? Foi um homem chamado Wolfgang Pannenberg, que era um teólogo alemão, que era certamente influenciado pela teologia neo-ortodoxa de Karl Barth. Mas essa é a parte mais... Não, o que você perguntou do Erickson? É isso, essa é a parte da teologia sistemática dele que seria mais distante, assim... Outra coisa, ele fica em cima do muro num monte de pontos. Enfim, o Erickson é muito bom. Mas o Erickson não é o mais didático, eu acho, para os problemas. E o Erickson já está mais antigo no sentido de que ele não responde a muitas perguntas atuais. O Grudem responde. O Bavinck é um excelente, mas quem vai conseguir acessar aqueles 4 volumes pesadíssimos do Bavinck? É difícil. O melhor, hoje, eu vou falar algo que os presbiterianos podem ficar bravos comigo. A sistemática boa do Berkoff, muito boa, mas eu não gosto do aliancismo deles, por causa do batismo infantil e tal. A eclesiologia, mas é muito bom. Só que, e aí que os presbiterianos pode ficar assim. O Berkoff é um resumo quase plagiado mesmo do Bavinck. Ele foi discípulo do Bavinck. Então ele fez um resumo perfeito, muito, muito bem feito. É como você pegar Aquino, Tomás de Aquino,
que fez um resumo e um comentário tão perfeito de Aristóteles, que quando você lê Aquino, você já está lendo a filosofia de Aquino e não mais de Aristóteles, de tão bom que ele foi. Então isso é Berkhof, ele resume muito bem o Bavinck, que não havia nem inglês na época, era alemão, era holandês, que ele era holandês, o Bavinck. Então assim, você não vai ter tempo de ler isso tudo durante a sua vida inteira, porque você tem que ler a Bíblia primeiro e você tem que viver. Então se você tiver uma teologia, falar, eu quero um dia estudar teologia, vai no Wayne Grudem, você não vai errar. Ele é didático, ele vai falar sobre batalha espiritual, o Erickson não fala. Ele vai falar sobre ordenação feminina, o Erickson não fala. Ele vai falar sobre oração de um modo muito bíblico e piedoso, tipo, oração muda os decretos de Deus e tal, ele vai abordar. E ele é um batista reformado que crê na continuidade dos dons, mas de um modo extremamente equilibrado. Mas muito mesmo. Então eu gosto muito dele. E ele foi membro da igreja do Piper, foi professor da igreja do Piper quando ele esteve lá em Minnesota. Você acredita? Outra coisa interessante, um dos primeiros presbíteros do grupo de presbíteros da igreja do Piper foi aquele teólogo hoje que já tem um livro dele em português, muito bom, o Thomas Schreiner. Imagina, eu me lembro de estar ouvindo o Piper pregar em Romanos, que eu já ouvi a série do Piper em Romanos 2 vezes. São 252 sermões em Romanos, Piper levou 4 anos. Aí eu me lembro de ouvir uma mensagem, não lembro qual, onde o Piper está lá pregando e o Thomas Schreiner está sentado na congregação e era a época em que o Schreiner estava escrevendo o comentário dele de Romanos, que já está em português, baita comentário. E eu me lembro do Piper dizer assim para o Schreiner na mensagem, esse tópico aqui eu nunca consegui encontrar nenhum comentarista tratando do jeito que tem que ser tratado e tal, então eu sugiro que no seu comentário você faça isso. Imagina. Interessantíssimo. Para vocês talvez não, porque vocês nem sabem quem que é Schreiner. Mas para quem estuda e vive e conhece, isso é muito bom. Perguntas aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga. A questão do batismo infantil que o senhor abordou. Certo. Não poderia ser tratado de uma forma, o aspecto assim, da questão da liderança do homem dentro da família e nascer o filho e ele fala, minha família serve a Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus. Não poderia ser levado por esse aspecto? Então, a teologia do batismo infantil, ela se escora no fato de que a aliança de Deus, a velha aliança, o Antigo Testamento, nesse quesito, ele não muda, ele simplesmente muda o símbolo. Em vez de você fazer a circuncisão, porque essa era a lógica no Antigo Testamento, que você acabou de descrever. Então, em vez de circuncisão agora, a gente vai batizar. Vai batizar um filho da aliança, um filho da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você vai batizar essa criança na esperança de que no momento certo, ela faça a profissão de fé dela. Só que, quando você lê o Novo Testamento, você vê claramente que esse conceito de que quem pertence à família da aliança, ele muda. Não é porque você é filho de alguém, é porque você nasceu de novo em Cristo. Aí você batiza, e você batiza para dizer isso, porque o batismo em si já é a profissão de fé. Morri para o pecado, nasci para a nova vida, fui batizado no corpo de Cristo e tal. Então, essa teologia, ela é católica, e você vê que o presbiterianismo bebeu aí. Eles não conseguiram reformar isso. Por isso que é dificílimo para mim ser um presbiteriano.
não que eu tenha comunhão com eles, amo. Meu orientador é o Weber Júnior, presbiteriano, um homem doce, um homem crente. Mas desculpa, nesse ponto ele está errado. Pastor, eu tinha aquele Nós vamos estudar mais isso quando a gente entrar no tópico batismo. Cristo dos pactos, né, que fala das alianças. Eu conversei com o pastor Jair, ele também me recomendou um. Esqueci o nome, pastor, aquele que é batista. Teologia Bíblica Atual Batista. Eu Isso. achei muito bom esse livro aí. É da Porque eu tava lendo, né, Teologia. Cristo dos pactos, ele é presbiteriano, né, mas fala das alianças. Né? Teologia Bíblica Bíblica Batista Pactual. Eu comprei esse livro aí muito bom. Hein? Batista Pactual. É da Estandarte de Cristo? Editora Estandarte de Cristo. Realmente, é um livraço. Tem também um livro da Estandarte de Cristo, do Jeffrey Johnson, A Falha Fatal. Ele vai falar sobre essa questão do batismo infantil. Isso, A Falha Fatal. Esse é outro livrão. Então nós vamos voltar a esse tópico quando a gente chegar no ponto batismo na nossa declaração. Mas até lá, se você quiser se aprofundando, é isso. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui. E eu suplico graça, iluminação, para que isso produza em nós desejo de conhecer, de aprender, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. No nome dele nós oramos. Amém.